A gente continuou falando sobre essa discussão em relação à vacina, a compra da vacina Coronavac aqui no país, pelo governo federal. Jair Bolsonaro disse ontem à noite que a Coronavac, que é justamente essa vacina do laboratório chinês Sinovac, que é testada no Brasil pelo Instituto Butantan, não será adquirida pelo governo federal, independente de autorização da Anvisa. Bolsonaro alega que existe um descrédito muito grande em relação ao imunizante e sugeriu que não aceitará ser vacinado contra a doença. Bom, hoje é dia de participação da médica sanitarista Karina Calife aqui com a gente. O assunto não pode ser outro, é justamente esse. A gente quer entender se há base científica para preterir uma vacina em prol das outras, como tem feito o presidente, ao dizer então que o governo não vai comprar a Coronavac. Lembrando que a doutora Karina é mestre e doutora em medicina preventiva pela Faculdade de Medicina da USP e é professora da Faculdade de Medicina da Santa Casa de São Paulo. Olá, Karina, tudo bem com você? É um prazer te receber novamente por aqui. Tudo bem, Thalita, é um prazer estar com vocês também. Quero saber muito a sua opinião sobre toda essa discussão que está rolando sobre a compra da vacina da Coronavac, a vacina chinesa. Como que você tem visto tudo isso, Karina? Então, Thalita, vamos lá. Primeiro você faz um questionamento se isso tem alguma condição, alguma questão técnico-científica e não há nenhum motivo para que se diga que não há interesse pela Coronavac, porque todos os processos técnicos, de teste, de cuidado que a AstraZeneca fez, que essa vacina de Oxford tem feito, a Coronavac também tem sido feita aqui no Brasil. Então, todo o processo, toda a validação, ela é igual, eles estão na mesma fase de pesquisa, né? Como a gente já conversou aqui, a fase de pesquisa das vacinas, ela já tem passado pela fase 1, pela fase 2, a gente está na fase 3 agora, que são fases que tanto estão testando a segurança, e a gente já tem visto, já tem resultados publicados sobre a segurança dessas vacinas, elas estão num momento muito parecido, a segurança já foi demonstrada, publicada. A gente também tem uma fase que chama de imunogenicidade, que é quando você vai dizendo assim, olha, será que vira o anticorpo, que a gente produz anticorpo com essas vacinas, elas também já têm demonstrado isso. E o que está faltando agora é finalizar até a fase da eficácia, né? Ou seja, além de acontecer tudo isso com a vacina, ela tem que ser eficaz, ela tem que proteger as pessoas da doença. Então, está mais ou menos no mesmo tempo. Talvez a vacina Sinovac, ela seja liberada um pouquinho antes, pelo que a gente tem acompanhado. Então, não faz o menor sentido, né? E a Anvisa vai ter que realizar, né, dizer que está ok, se passar por todos os testes de segurança, porque a Anvisa, inclusive, não é uma instituição de governo, sabe, Thalita? Ela é uma instituição de Estado, ou seja, ela está aí para servir a população. Não faz o menor sentido pensar isso com a vacina, mesmo que a gente junte tudo que foi contratado, pensado, encomendado para as duas vacinas, a gente não chega a ter nem 70 milhões de doses, então, mesmo que a gente possa contar com as duas, ainda é insuficiente para o que a gente precisa do ponto de vista de imunização no Brasil. Ou seja, isso é um desserviço, isso é um absurdo, não faz o menor sentido um presidente da República se colocar contrária a essa ou aquela vacina, isso só pode me soar como algum tipo de preconceito ou de retaliação a um governo que está tocando mais e não considerar outra coisa fundamental, Thalita, que é o Instituto Butantan e a Biomanguinhos, são duas instituições centenárias no Brasil, que têm produzido vacinas com muita competência, com muita qualidade, e esse é nosso ponto alto no Brasil, né? Nosso programa de imunização, nossa possibilidade técnica, se a gente tiver aí essa transferência de tecnologia para as vacinas. Doutor, o que pode acontecer a partir dessa negativa de Bolsonaro de comprar a Coronavac? O governo de São Paulo pode distribuir isso só aqui no estado? Como os outros governadores farão? É possível que o resto do país, não tendo acesso, essa vacina passe a ser vendida em outros locais? O que pode acontecer a partir dessa decisão? Então, são várias coisas, né, Thalita? Primeiro que o governo do estado já tem essa parceria. Então, o Butantan aqui em São Paulo vai ter para vacinar a sua população com o que foi negociado, tal, que ainda é insuficiente, mesmo aqui. Né? Vamos dizer que a gente tem aí a liberação da vacina por janeiro, até as coisas acontecerem, produção, começa
vacinando o profissional de saúde, para depois grupos de risco e depois a população em geral. Então, tem um tempo para isso acontecer. Em relação à validação pela Anvisa, se isso acontecer, os governos de outros estados podem fazer isso. Tem até uma lei que, por conta da pandemia, permitiu isso, né, em relação a outras questões, outros equipamentos, equipamento de proteção individual, que é muito produzido na China, então não faz sentido. Inclusive, a vacina que a gente toma, H1N1, é produzida em várias que são distribuídas no Brasil, é produzida por esse mesmo laboratório. Eu acredito que os governadores estão nesse movimento, e está correto fazer esse movimento, porque a gente não pode abrir mão de nenhum tipo das vacinas que tenha essa eficácia maior que os 50%, que ainda é insuficiente, né, Thalita? São várias coisas, as tecnologias são diferentes, então é diferente o que pode acontecer. Um grupo de risco, um grupo específico pode se beneficiar mais com uma tecnologia do que com a outra. Então, eu acho que está correta essa movimentação dos governadores, porque a gente tem que pensar agora numa coisa que a gente chama bem comum, né, no nosso SUS, no Sistema Único de Saúde. E a outra coisa importante, né, Thalita, porque isso não vai ser, vamos dizer assim, validado só no Brasil. Não vai ser só a Anvisa que vai fazer isso. Isso vai acontecer nas várias instituições no mundo. Então, outros lugares vão dar validade ou não a essa vacina. E eu não acredito que a Anvisa, como eu já falei, é uma instituição de Estado, tem 5 diretores diferentes, esses mandatos eles não são concomitantes, exatamente para você ter pessoas que foram... claro que a gente tem intervenções nesses espaços, né? Mas a gente acredita que vai sim, se tudo der certo, se passar pela fase 3 do jeito que a gente está vendo, será validado e os governadores devem ir atrás, sim, de garantir a vacina pelo Brasil inteiro. Sabe, tem uma médica a Lígia Bahia, da Universidade, ela é do Rio de Janeiro, e ela diz que vai ter que ter uma comissão da verdade quando a pandemia acabar aqui no Brasil, porque nada justifica as mais de 155 mil mortes que a gente tem no Brasil. Essa é mais uma coisa, são várias ações do presidente da República, assim, que é um desserviço à população e que faz com que a gente esteja exposto dessa forma à pandemia, né? Muito maior do que já é no mundo inteiro. Eu comentava agora com o Plínio Teodoro sobre, em vez da gente estar discutindo compra ou não de uma determinada vacina, a gente tinha que estar discutindo, o governo federal, eu digo, um calendário de vacinação. A gente já está atrasado, inclusive. Se é que estão prometendo vacinas agora para dezembro, para janeiro, esse calendário de distribuição, de como essas vacinas vão chegar a todo o país, já tinha que estar pronto, não? Perfeito, Thalita, é isso mesmo, como eu te falei, mesmo que a gente consiga, que a gente considerar que vai usar a de Oxford, a da AstraZeneca, que são as duas, né, e a da Sinovac, as duas que estão em produção mais acelerada e mais próximas em teste aqui no nosso país, se a gente juntar o que está pensado e produzido, não dá para fazer para 70 milhões de brasileiros, ou seja, mesmo 2021 a gente não vai ter vacina suficiente para todo mundo, então a gente não pode abrir mão de nada que seja produzido. E como você disse, esse calendário, essa grade de distribuição, quais são as prioridades, o que é que a gente vai priorizar, normalmente tem um padrão de priorização, Thalita, que é inicialmente os profissionais de saúde, e em especial aqueles que estão na linha de frente, porque são as pessoas que mais contaminam as outras, né? Depois, o pessoal que está aí nos grupos de risco específicos para o adoecimento, e a partir daí várias outras situações. Então, tanto do ponto de vista regional, como é que está a pandemia, onde é que está pior, onde o vírus está circulando mais, tudo isso que você já tão bem falou teria que estar sendo pensado, em vez de estar com essa situação de discussão se uma vacina vai ser aceita ou não. Isso não faz o menor sentido, isso é assim, até genocida, sabe, em relação à nossa população. Completamente. Queria conversar com você também, doutora Karina, sobre a morte desse voluntário brasileiro que fazia parte dos testes da vacina de Oxford. É um médico brasileiro de 28 anos, super novo, morreu por complicações da Covid-19. Ele atuava ali na linha de frente de combate à pandemia aqui no país. Não foi informado até o momento se ele tomou dose da vacina ou placebo. A Anvisa disse que uma investigação foi realizada pelo Comitê Internacional de Avaliação de Segurança, que sugeriu o prosseguimento do estudo. Mas a gente já viu testes sendo interrompidos por muito menos que isso, né? Eu queria que você explicasse para a gente qual a sua avaliação. Claro, Thalita. Bom, primeiro eu queria me solidarizar com a família, né, do nosso colega, com o colega, um colega jovem, promissor. Então é muito triste que a gente tenha
morte de pessoas no nosso país, que são pessoas que têm histórias, né, familiares. Então, inicialmente, eu queria, enfim, estar solidária com isso. Em segundo lugar, dizer o seguinte, que esses testes eles são muito observados de perto. A gente ainda não tem nenhuma nota oficial dizendo se foi toda a vacina, por isso que a gente chama de um estudo duplo cego, Thalita, porque tem gente que toma vacina e gente que toma o placebo. E ninguém sabe quem tomou a vacina ou placebo, isso está guardado, né? Então está dentro de uma estrutura que só é avaliado a partir do momento que você tem algum problema, como aquele problema da mielite múltipla lá na Europa e como esse problema aqui. Então você vai ver se aquela pessoa que tomou aquela vacina foi uma pessoa que tomou a vacina realmente ou o placebo, né? Que é aquele que não teria essa proteção. Então, essa é uma das coisas que, inclusive, para todos os voluntários que a gente tem já milhares no Brasil, mesmo que você se voluntarie, que você esteja num programa como esse, você não pode abrir mão de todos os cuidados que tem que acontecer. A gente ainda não tem nada oficial, mas se os comitês internacionais estão mandando continuar com isso, provavelmente, a gente não tem ainda isso oficial, tenha sido do grupo que tomou o placebo, né, Thalita? Que aí, se foi quem tomou o placebo, provavelmente a contaminação é pela atuação profissional, e sendo assim, se foi pela atuação profissional, né, e não estava protegido pela vacina, por isso que se fazem esses estudos, ou seja, daquelas pessoas que tomaram a vacina, quantas se protegeram? É aqui que está aquela questão da eficácia que eu tentei explicar antes. Então, quem tomou a vacina, quantos, ao estar expostos à doença, tiveram protegidos, e quem não tomou, quantos estão? Para a gente ver se há diferença entre quem usa a vacina e quem não usa a vacina, né? Mas eu acredito, não sei, a gente tem que esperar, aguardar aí um posicionamento mais adequado, mas se isso já tem passado pelos comitês e a mídia tem falado um pouco da possibilidade dele ser desse grupo que usou o placebo. Se não, se a gente tivesse uma morte confirmada com alguém que tomou a dose da vacina, teria que ser parado. Então, continua sendo necessário e fundamental o uso da máscara, o uso do distanciamento social naquilo que for necessário, o uso de EPI por profissionais de saúde, mesmo que a pessoa seja uma das pessoas que estão nos testes das vacinas que tem aqui no Brasil. Claro. Nossa solidariedade também com a família desse médico super novo que morreu ali no combate, na linha de frente do combate à pandemia da Covid-19, fica a nossa solidariedade também. Vou aproveitar o gancho para falar, você falou da necessidade ainda de isolamento, do uso dos equipamentos de segurança, para falar dessa live que a gente viu agora há pouco no começo do programa, de Bolsonaro com Pazuello que está contaminado pela Covid-19. Bolsonaro foi até a casa dele para fazer essa live. Bolsonaro, que a gente sabe, ele já foi contaminado, mas é um péssimo exemplo para toda a sociedade, né? É um péssimo exemplo, Thalita, isso não faz o menor sentido. A gente tem uma pessoa que está confirmadamente positivo, além de ter a própria presença do Bolsonaro ao lado dele, você imagina que alguém filmou isso, que outras pessoas estiveram ali. Então, é um mau exemplo. A gente sabe que existe, a reinfecção ela é muito pequena, né, dentro do que a gente tem visto, mas mesmo assim existe essa possibilidade. Então, não dá para você estar com uma pessoa positiva que não esteja isolada, fazendo uma live sem uso de máscaras. Infelizmente, assim, é muito triste a gente ver o que está acontecendo no nosso país. Como eu falei para você, né, Thalita? Acho que a gente já conversou isso outras vezes. Nós somos em torno de 3% da população mundial e nós temos uma letalidade, né, ou seja, as mortes são em torno de 14%. Ou seja, tem alguma coisa muito errada acontecendo no nosso país. E é papel de quem está à frente do governo dar o exemplo, utilizar a máscara, ter o cuidado, respeitar tanto quem está ali doente nesse momento, como respeitar também as pessoas que perderam seus familiares, que passaram por isso. Isso não é brincadeira, a gente acabou de falar de um profissional jovem, com saúde, enfim, né, na ativa, que tem, a gente não sabe como a doença vai se desenvolver. A gente tem falado que é um adoecimento transindividual, né, Thalita? Ou seja, quando eu me protejo, eu protejo a mim, a minha família, mas eu protejo também as outras pessoas que poderão não ter o mesmo desfecho que o meu, um desfecho pior que isso. Então, a gente fica muito triste de ver isso, não só triste, eu acho que é revoltante, na verdade, né? Queria falar com você também, doutora Karina, sobre a obrigatoriedade da vacina, porque Bolsonaro, nessa fala que ele fez ontem, dizendo que não compraria, inclusive, a Coronavac, ele disse que não aceitará ser vacinado contra a doença. E daí tem uma discussão rolando no STF. Inclusive, o Supremo deve decidir ainda nesse ano
sobre essa obrigatoriedade da vacina do novo coronavírus. A questão em debate é uma outra, na verdade. É uma ação em que os pais de uma criança de São Paulo contestam a obrigatoriedade de regularizar a imunização do seu filho. E, inclusive, decisões de instâncias inferiores já colocaram essa obrigatoriedade como uma questão de saúde pública. E daí, claro, que o STF tomando essa decisão também vai caber para o caso da vacinação do novo coronavírus, contra o novo coronavírus. Como que você vê essa discussão, Karina? Eu sei que a gente já discutiu aqui um pouco e você sempre falou no sentido de ser importante campanhas afirmativas para a vacinação. Que, quando a gente fala que é obrigatório, é que não vão tirar você de casa realmente e fazer você se vacinar. Mas, de repente, isso pode influenciar, por exemplo, na escola do filho, no acesso a benefícios como o Bolsa Família. Como que você vê essa questão da obrigatoriedade? Perfeito, Thalita, é exatamente isso. Quando a gente está falando de obrigatoriedade de uma vacina, a gente não está falando de ser compulsório, ou seja, ninguém vai entrar na sua casa e te vacinar se você não quiser. Mas existem algumas ações afirmativas que são extremamente importantes, ainda mais numa pandemia e numa situação, como a gente está falando, transindividual, ou seja, se eu me exponho e se eu vou para um lugar me expor, eu tenho a possibilidade de estar contaminada, eu não estou arriscando só a mim, mas aos outros. Então, do mesmo jeito que a vacinação nas crianças, ela é obrigatória no sentido de que você, para conseguir um emprego de CLT, para você estar numa atuação, para você viajar para um determinado momento em algumas doenças, por exemplo, né, quando você tem doenças de um país que não acontecem no outro, então aquele país só aceita que você vá para lá, se você garanta a sua vacinação, você mostra o seu cartão de vacinação. Meu filho, um dia desse, conversando comigo, ele disse assim, olha, um pouco como se fosse a obrigatoriedade do voto, né? Ou seja, ninguém vai lá na sua casa e não vai lá votar, mas você precisa disso para passar num concurso, para garantir uma determinada vaga, porque é uma questão importante para as pessoas. Claro que é diferente no caso da pandemia e da doença, do adoecimento, é ainda mais grave, é uma coisa ainda mais fundamental, porque a gente tem pessoas morrendo por conta disso. Então, é super importante que a gente tenha, ao contrário do que está sendo feito, um presidente dizer que não vai se vacinar com essa ou com aquela vacina, ter o contrário. É importante que a gente se vacine. Eu quero dizer que assim que tiver a vacina disponível e possível para meu espaço onde eu estiver, estarei na vacinação, farei isso e acho que é importante para os nossos conhecidos, para as pessoas. Então, é fundamental entender o que significa a obrigatoriedade de uma vacina. É uma ação afirmativa e, inclusive, em relação a outros países, viu, Thalita? Isso não é uma coisa só do Brasil. Se o brasileiro pode não poder entrar em outro lugar se ele não tiver seu cartão de vacinação, como é em alguns locais em relação à febre amarela e a outras doenças que a gente chama doenças de viajante também, né? Eu li até que se a OMS determinar um código sanitário internacional, é isso, quem não for vacinado não vai nem passar por portos e aeroportos. Então, é uma questão assim, de locomoção. Se você quiser viajar, você vai acabar tendo que se vacinar, mesmo que aqui no país isso não seja obrigatório. Imagine uma pandemia que está matando tanta gente, né, Thalita? Por isso que a questão da obrigatoriedade, ela fica fundamental nesse sentido. E eu gosto muito de diferenciar isso do que é compulsório. Do mesmo jeito que você justifica quando você não pode fazer alguma ação, você teria uma justificativa. São pessoas que vão ter uma reação, tem uma situação de imunidade que não permitem tomar essa vacina, isso é justificável, né? Mas você garantindo que a maior parte da população, é isso que as pessoas tanto chamam de imunidade de rebanho ou imunidade coletiva, que pode acontecer com uma doença em grande escala ou com a vacinação. A vacinação, na maior parte das pessoas, faz com que o vírus não circule e assim a gente protege todo mundo. É exatamente para que todo mundo possa estar protegido que a maior parte dessas pessoas tem que se vacinar. Deixa eu só recuperar uma questão em relação a essa live de Bolsonaro e Pazuello. Entre as justificativas também para não comprar a Coronavac, ele fala que não vai, o povo brasileiro não vai ser cobaia, que ele não vai colocar à disposição para a população nada que não tenha comprovação científica. Mas agora mesmo na live, Pazuello fala que está usando a hidroxicloroquina, o Anita, a azitromicina, que são todos medicamentos que já foram cientificamente comprovados que não têm eficácia nenhuma. Então ele faz essa propaganda, é o tempo todo contraditório. Ele faz essa propaganda desses medicamentos ali numa live para toda a população e fala sobre a Coronavac, que por não ter comprovação científica não vai fazer o povo brasileiro ser cobaia dessa vacina. É sempre contraditório, né, doutora?
Exatamente. Primeiro dizer que não existe isso da Coronavac não ser comprovada cientificamente, porque ela está passando exatamente pelos mesmos testes e pelos mesmos processos que outras vacinas, como, por exemplo, a que o governo brasileiro vai comprar, que é essa vacina de Oxford. Então, é igual, o mesmo processo, a mesma condição, então não tem isso de ser cobaia com essa ou com aquela vacina. Então, não faz sentido isso. E a segunda coisa que você está trazendo, Thalita, que é super importante, é esse de serviço da confusão de informação, né? Porque a hidroxicloroquina já foi comprovado que não há benefício, muito pelo contrário, em alguns casos a gente tem uma piora e um agravamento, ainda mais se você usa hidroxicloroquina com azitromicina, porque é um macrolídeo, os dois têm a possibilidade de trazer parada cardíaca, arritmias importantes, enfim. O ANITA também não tem a menor comprovação científica. A azitromicina, em alguns casos, quando você tem, junto com a questão do desenvolvimento da virose, algumas infecções oportunistas por bactéria, que aquele antibiótico possa cobrir, é uma outra coisa, mas não faz sentido essa tomada como um certo coquetel, isso não tem a menor eficácia, não tem comprovação, ao contrário, como já foi dito aqui, a comprovação é que não faz sentido usar. Hoje a gente espremeu ao máximo a doutora Karina para nos ajudar a entender tudo isso que está acontecendo aqui no país, porque a notícia dessa semana foi em relação a essa vacina da China, desenvolvida pelo Instituto Butantan, e esse calendário todo. Doutora Karina, muito obrigada pela participação mais uma vez, muito obrigada pelas informações, pelo serviço que você presta aqui com a gente. Viu? Um beijo grande para você e até semana que vem. Obrigada, Thalita. É um prazer estar aqui com vocês e ajudar a esclarecer aí o que for necessário, que tiver ao meu alcance. Obrigada e até a próxima.